Eu quero saudar os nossos irmãos com a maravilhosa graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar os irmãos para darmos início ao nosso culto de louvor e adoração que nós realizamos aos domingos, e não pode ser diferente, né? Neste domingo vamos realizar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, e vamos iniciar o nosso culto lendo a palavra de Deus no Salmo 23. Eu convido você para abrir a sua Bíblia e ler juntamente conosco essa porção da palavra de Deus. Então leiamos então. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto às águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Que Deus abençoe a sua palavra, e vamos orar neste momento em nome de Jesus. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer pelo privilégio, ó Deus, de estarmos reunidos, ó Deus, mesmo nas nossas casas, mas te adorando, ó Deus, te bendizendo, louvando e exaltando o teu santo nome, prestando, ó Deus, o nosso culto de louvor e adoração a ti, reconhecendo, Pai, que tu és merecedor do nosso louvor, da nossa adoração. Portanto, ó Deus, nos abençoe nesta noite, abençoe cada família representada, ó Deus, na tua casa, cada família paraibana, brasileira, que o Senhor esteja abençoando grandemente, ó Deus, cada membro de cada família, cada pai, cada mãe, em nome de Jesus, ó Deus, que a bênção da tua presença seja real, ó Deus, nesse culto que nós estaremos realizando neste momento, e assim nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. E louvado seja o nosso Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus por esta noite. Louvado seja Deus por mais um domingo. Louvado seja Deus por este mês de maio, né, em que nós estamos enfatizando o mês da família. Então, que a sua família, amados, esteja debaixo da graça do Senhor. Que a sua família creia no Senhor e observe os seus mandamentos. Então, que nós sejamos canal de bênçãos em nossas casas. Nós como mulheres, nós que sejamos as colunas da nossa casa. Nós estamos em 31 dias de oração pela família. E eu creio que todas as mulheres da PIBPJ estão engajadas, né, neste propósito de 31 dias de oração pela nossa família. Então vamos aproveitar e adorar ao nosso Deus esta noite com dois cânticos do cantor cristão. Um é o 301, que é crer e Amém. Observar. É o que o servo do Senhor tem que fazer. Amém. Crer e observar a palavra do nosso Deus. Vamos adorar nesta noite, porque Glória só a Ele é Deus. digno de receber a adoração. Adore ao Senhor nesta noite. Em Jesus confia, sua lei observa. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo fala
afligia, nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Quem observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante real. Quem observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Glória a Deus. Aleluias, louvado seja Deus. Vamos louvar também o 25 do nosso cantor cristão, que fala do grande amor, né, que Deus teve por nossas vidas. Que amor foi este, né? Que mandou Cristo morrer por nossas vidas. Que grande amor. Amém. Esse é o seu amor. Vamos Glória a adorar. Deus. Adore ao Senhor onde você está. Que grande amor, excelso amor, que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilhas de amor que nos trouxe para Deus. Ninguém, pois, deve duvidar do seu tão grande amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilhas de amor que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nós fará é nos vedar no bem, mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos teu grande amor, sim, teu grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilhas de amor que nos trouxe para Deus. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Que amor tão grande por Louvado nossas seja vidas, Deus. né? E que amor nós temos dado ao nosso Deus. Amém. Será que temos dado a Ele esse grande amor que Ele derramou em nossas vidas? Será que nós temos um amor tão grande ao ponto de dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Glória a Deus. Quem poderá nos separar do amor de Cristo, amados? Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nada poderá nos separar do amor de Deus. Que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem nos
separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição? Poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Louvado seja Deus. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar, pedir a Deus pela palavra que vamos refletir nesta noite, que o Espírito Santo possa trazer a revelação de tudo aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Curve a sua cabeça e vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Pai querido e amado, ó Deus, nesse momento, Senhor, nós pedimos a Deus que Teu Santo Espírito nos revele tudo aquilo que nós precisamos saber nesta noite, ó Deus. Que Teu Santo Espírito também traga, ó Deus, as mentes cativas, ó Pai, à Tua palavra, ó Deus. Que possamos, ó Deus, nesta noite de domingo, sermos enriquecidos, ó Deus, com a Tua palavra. Que a Tua palavra, ó Deus, fale profundamente aos nossos corações, porque ela, Senhor, é o alimento para o nosso espírito, ó Pai. Portanto, ó Deus, venha nos abençoar, ó Deus, neste momento tão difícil que nós, como família, estamos passando, estamos convivendo, Senhor. Venha nos abençoar, continue nos abençoando, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos livrado, tem nos dado, Senhor, tudo aquilo que nós necessitamos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu agir sobre nós, pela Tua misericórdia, a Tua graça, ó Deus, que elas estão sempre, ó Deus, estendidas sobre nós, ó Pai. Ó Deus, abençoa a Tua palavra nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, e para a glória de Jesus, assim nós oramos, agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus, e para a glória dele, Senhor. Amém e amém. E que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Muito bem, nós vamos, irmãos, nesse momento, fazermos uma reflexão da palavra de Deus. E eu pediria aos irmãos nesta noite que os irmãos abrissem as suas Bíblias e estivessem com ela aberta, né? Que nós vamos fazermos uma reflexão e vamos precisar de utilizar as nossas Bíblias, né? Que nós vamos falar sobre
as declarações de Jesus Cristo. Portanto, amados, nós entendemos perfeitamente que, diante desse quadro que nós estamos vivendo, né, e ainda convivendo com ele, é um quadro difícil, né, de confinamento, de quarentena ainda. Nós não estamos podendo sair das nossas casas, exceto as coisas necessárias, extremamente necessárias, e nós precisamos exatamente do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu quero exatamente falar nesta noite para o nosso fortalecimento, conhecimento, não é, sobretudo, sobre as declarações de Jesus Cristo. E essas declarações de Jesus Cristo, elas estão exatamente reveladas no livro de João. Então você pode abrir a sua Bíblia no livro de João e permanecer nesse livro, que nós estaremos citando vários versículos, consequentemente os seus capítulos, não é, referentes. Muito bem. Então, meus irmãos, o que nós precisamos entender acerca desse livro, do livro de João? Primeiro, o livro de João, em seu tema central, ele afirma que Jesus Cristo, ele é realmente o Filho de Deus, né? Então, no seu tema central, não é, João, ele enfoca exatamente essa verdade, não é, dizendo que Jesus, ele é realmente o Filho de Deus. Então, irmãos, sem dúvida nenhuma, é realmente muito significativo, não é, o fato de que Jesus apareça no Evangelho de João. Então é extremamente importante. E a ênfase principal desse quarto evangelho é exatamente a identificação de Jesus Cristo como o verdadeiro Filho de Deus. Por isso que somente Jesus Cristo, irmão, teve a autoridade de dar ou de fazer declarações como estas que nós vamos meditar nesta noite. Nenhum homem na face da terra teve a autoridade de fazer declarações no nível ou do nível que Jesus Cristo fez. Então, no decorrer desta mensagem, nós vamos ver quais essas declarações de Jesus. Muito bem, então João, ele explica seu grande propósito ao escrever esse evangelho, não é? Então João, no capítulo 20, verso 31, por isso que eu pedi para que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, no livro de João, que nós vamos citar capítulos, versículos, e aí você pode estar acompanhando, né, para ir participando dessa reflexão. Então, olhem bem o que diz João, repetindo no capítulo 20, o verso 31. Nos diz o seguinte: para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenhais vida em seu nome. Então, meus amados irmãos, seguindo esse propósito, não é, o escritor bíblico registrou cuidadosamente as vezes em que Jesus usou a expressão "eu sou" durante seu ministério terreno. Então, como eu falei, nenhum outro homem na face da terra teve essa autoridade, né, de se expressar, não é, da forma que Jesus se expressou, não é, dizendo que eu sou, não é? Então nós vamos durante o seu ministério aqui terreno. Então nós encontramos aproximadamente 7 eu sou de Jesus
nesse Evangelho de João, né, que são grandes afirmações, né, que revelam a verdade acerca da pessoa de Jesus Cristo. Não é verdade? Então, irmãos, em cada uma dessas declarações, me refiro, sua divindade é colocada exatamente em evidência para todas as pessoas. Não é? Então, antes de conhecermos os sete eu sou de Jesus Cristo no Evangelho de João, é importante entendermos por que Jesus ele usou essas expressões, ou por que ele usou essas declarações, sendo ele o Filho de Deus e, consequentemente, o próprio Deus encarnado. Né? Então, isso é de uma relevância tremenda, né? E importante sabermos o porquê que Jesus ele usou essa expressão eu sou, né? Sendo o Filho de Deus, nesse momento, das expressões, e ao mesmo tempo sendo o próprio Deus. Né? Então isso é de uma importância tremenda sabermos disso. Então, primeiro, o próprio Jesus Cristo declarou e disse, eu sou, que é a tradução, né, entendendo, do nome pessoal de Deus. Olha só, eu vou repetir. O próprio Jesus declarou e disse, eu sou, que é exatamente a tradução do nome pessoal de Deus no Antigo Testamento. Então vejam só, quando Deus falou com Moisés, né, ali na sarça ardente, né, naquele momento, está registrado essa passagem bíblica no livro de Êxodo, no capítulo 3, o verso 14. Então vejam como é importante, né, compreendermos o porquê que Jesus se expressou ou declarou, né, fez essas declarações, eu sou, né, porque tinha uma razão tremenda, porque Jesus, sendo o Filho de Deus, né, o verdadeiro Filho de Deus, e ao mesmo tempo sendo o próprio Deus encarnado. Né? Então isso é de uma importância, entendemos isso, tremenda para nós. Né? Então, voltando ao livro de Êxodo, no capítulo 3, o verso 14, o que é que a Bíblia nos diz? O seguinte, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, e disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então vejam que essa tradução eu sou, que Jesus usou em suas expressões ou em suas declarações, ela vem do Antigo Testamento, que o próprio Deus usou, né? Como nós acabamos de ler, eu sou, naquele momento que que Deus falou com Moisés ali na sarça ardente, não é verdade? Ele disse, eu sou, me enviou a vós outros. Então, irmãos, obviamente que o significado desse nome divino diz respeito à sua eternidade, à sua soberania, diz respeito à sua autoexistência e à sua autossuficiência, né, de Deus, né, me referindo no Antigo Testamento. Então, irmãos, por essa razão, é tão profundo o significado de Jesus explicitamente dizer eu sou. E ao dizer eu sou, Jesus claramente fala da sua divindade. Vocês entendem? Por isso que o livro de João, como eu falei no início, né, da reflexão, em seu tema central, né, ele enfoca Jesus Cristo como o verdadeiro Filho de Deus, né,
e sendo o próprio Deus, conforme o capítulo 1 que diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Não é? Não é isso? Estão falando de Jesus Cristo, de Deus, do Deus encarnado em seu Filho. Muito bem. Então, irmãos, vamos ver quais são esses 7 eu sou de Jesus Cristo, né, no Novo Testamento. Então, primeiro, acompanhe comigo na multiplicação dos pães e peixes. Vejam só, isso está registrado no capítulo 6, o verso 35, né, de João, que esse livro nós vamos estar sempre com ele, né, e apenas citando capítulos quando necessário e versículos quando necessário também. Então eu me refiro ao capítulo 6, o verso 35, que trata ali da multiplicação dos pães e dos peixes. Então diz, o próprio Jesus Cristo declarou: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Então vejam, irmãos, que esta declaração somente Jesus tem autoridade para fazê-la, não é? Então, irmãos, nesta declaração de Jesus, eu sou, significa que só Jesus Cristo pode dar vida espiritual e eterna ao homem. Então, por isso que ele disse, né? Eu sou o pão da vida. E quem vai a ele, né, jamais terá sede e jamais terá fome, porque ele realmente somente ele pode dar vida espiritual ao homem, não é? Então, quando nós vamos a Jesus Cristo, isso espiritualmente, jamais nós teremos sede de pecar ou vontade de pecar, não é? Porque ele tira de nós, elimina de nós todo esse desejo carnal de pecar, nos transforma, regenera, liberta, não é? E ficamos prontos para servi-lo com qualidade, não é verdade? Então, e somente Jesus Cristo, né, ele pode dar vida espiritual e eterna ao homem. E essa vida eterna, ela dura para sempre, não é verdade? E o verso 26 diz: e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisto? Então, se crê, diga amém e glória a Deus. Então, irmãos, para todas as gerações, Jesus afirma também que não há nele, que não há outro, melhor dizendo, que não há outro Salvador além dele. Isso é a grande verdade. Não há outro Salvador, não é? A não ser Jesus Cristo, além de Jesus Cristo. Por isso que, se você ler o livro de Atos, no capítulo 4, verso 12, né, nos diz, porque debaixo do céu, em cima da terra, em nenhum nome há dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. Somente Jesus Cristo, ele pode salvar a pessoa, regenerar essa pessoa culpada, né? Regenerar, transformar, libertar, não é verdade? E tornar uma pessoa inculpável. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesta declaração, Jesus enfatiza ser o próprio Deus. Olha que coisa linda, não é? Ele enfatiza ser o próprio Deus, que desceu para estar entre os seres humanos, não é? E que também é o verdadeiro Deus que criou e sustenta todo o universo. Que maravilha, né? Que coisa linda. Então, irmãos, repetindo aqui o que eu falei, mas é interessante repetir,
para todas as gerações, e é importante entendermos isso, Jesus afirma também que não há outro Salvador além dele. Portanto, Jesus é o pão da vida que desceu do céu, ele é a luz do mundo, ele é a porta de entrada e é o verdadeiro pastor e é a verdadeira vida. Então, por isso as famílias, irmãos, sobretudo as famílias, estamos no mês de maio, que é um mês de maio é um mês dedicado à família, né? E nós queremos falar para você que tem família, que aliás está com a sua família nesse momento de quarentena, né, de confinamento, você está em casa convivendo mais com seus filhos, né? Ame mais seus filhos, dê mais atenção aos seus filhos, eduque seus filhos, que a obrigação, a responsabilidade, irmãos, é nossa de educar os nossos filhos, porque a escola apenas ensina português, matemática, inglês, geografia, história, enfim, mas a educação, irmãos, é obrigação nossa, é obrigação criar os nossos filhos, educá-los, dizer sim quando devemos dizer sim e dizer não quando for preciso dizer não. Então, aproveito esse mês de maio que nós vamos dedicar à família. No próximo domingo nós estaremos falando um pouco sobre família, sobre a importância da família, o projeto de Deus para a sociedade, né? E nós vamos estar falando mais especificamente para as famílias. Muito bem. E, meus amados, Jesus como o caminho. Em João 14, verso 6, a Bíblia diz, e Jesus respondeu-lhe, dizendo, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vejam, amados, que revelação tremenda, não é? Que revelação segura, verdadeira e única, não é? Que nós aprendemos. E ao revelar, né, Jesus ao revelar, eu sou o caminho, ele não apenas indica o caminho para a casa do Pai, mas se revela explicitamente como sendo ele o próprio caminho, né? Por isso que ele diz, eu sou o caminho, né? Ele não disse eu sou um caminho, mas ele afirmou categoricamente, com certeza, ele disse eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Que expressão linda, que declaração maravilhosa, né? Então, irmãos, o caminho do homem para chegar, é o caminho do homem para chegar a Deus. É também o caminho de Deus para chegar ao homem. Não é verdade? Então, irmãos, isso significa que as bênçãos que procedem do Pai alcançarão os remidos por meio de Cristo, por meio do Filho, né? Exatamente isso. Então, meus amados irmãos, ao dizer eu sou a verdade, Jesus está dizendo que ele é a verdade que liberta, não é? Por isso que em João 8,32 nos diz, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é essa verdade que você vai conhecer? É exatamente Jesus Cristo. Que somente ele tem o poder de transformar vidas. Transformar pessoas que vivem no pecado. Pessoas que vivem nesse mundo, se prostituindo, usando drogas, vivem na corrupção, na mentira, na lascívia. Somente Jesus Cristo ele tem poder para pegar essa pessoa, transformar completamente essa pessoa
e deixar essa pessoa, não é, um cidadão de bem, um homem de Deus, um homem que a partir da transformação ele passará a ser uma nova criatura, uma nova pessoa em suas atitudes, não é? Que é importante dizer isso. Então, amados, Jesus Cristo, ele é a perfeita revelação da obra redentora de Deus. Não é verdade? Da obra redentora de Deus para o homem caído em seus delitos e pecados. Olha que coisa maravilhosa, né? Então Jesus, ele é a revelação da obra redentora de Deus, né? Para aquele homem ou aquela pessoa, né? Que está em seus delitos e pecados, aquela pessoa que está caída. Então Jesus Cristo somente ele pode transformar as pessoas. E ao dizer também, eu sou a vida, Jesus está dizendo, né, ou está indicando que somente nele, o homem que está morto em seus delitos e pecados, poderá encontrar em Jesus o sentido da vida. Meus amados irmãos, o que João, ainda, né, nesse livro, no capítulo 10 de João, no verso 10, capítulo 10, verso 10, diz o quê? Que Satanás veio matar, roubar e destruir. Quer dizer, essa pessoa que está caída, destruída por Satanás, a Bíblia diz que Jesus ele veio exatamente para dar vida e vida abundante a essa pessoa. E como é que a pessoa vai ter uma vida abundante? É exatamente deixar a vida pecaminosa, né, que ele está vivendo, ser transformado e viver agora para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então isto, irmão, significa que somente em Jesus Cristo o homem poderá ser reconciliado com Deus. Que coisa maravilhosa. E ao ser reconciliado com Deus, passa a desfrutar da vida eterna ao lado dele para todo sempre. Então, por isso, irmãos, que Deus ele arquitetou um plano salvífico para resgatar essa pessoa. Resgatar essa pessoa pecadora. Né? Transformar, regenerar, libertar, né? E reconciliar com o Pai. Não é verdade? Isso é maravilhoso e somente Jesus Cristo ele pode fazer isso. Então, meus amados irmãos, para concluirmos, né, essa pequena mensagem, devido também ao tempo, eu quero dizer para os irmãos que essas ocasiões em que Jesus disse, eu sou, em harmonia com todo o ensinamento das Escrituras, não deixam dúvidas de que Jesus é realmente o Filho de Deus, e sendo Filho de Deus, é o Messias que Deus havia prometido para vir à Terra, e vindo à Terra, ele estaria o quê? Implantando o reino de Deus na Terra e mostrando às pessoas como elas entrariam em seu reino. Coisa simples, não tem nada de mistério e difícil, né? As pessoas é que tornam as coisas simples difíceis, né? Porque são simples. Como que você pode entrar no reino de Deus, dos céus? Jesus veio à terra sendo o próprio Deus para ensinar as pessoas. E aí nós temos vários exemplos, mas poderíamos pegar um deles. Por exemplo, Nicodemos, né? Que está exatamente no capítulo 3 de João, desse livro maravilhoso que nós estamos refletindo sobre ele. João capítulo 3, nós encontramos ali o quê? Um diálogo entre Nicodemos e Jesus Cristo. E quem era Nicodemos? Pelo histórico ou pela biografia de Nicodemos, era um homem, era um doutor da lei, um homem que conhecia as leis de Israel, né? E foi ter com Jesus, que o texto diz isso, e perguntou a Jesus como que ele poderia entrar no reino de Deus, né?
E quando Jesus disse para ele que ele deveria nascer de novo, vejam os irmãos que essa declaração de Jesus, ou essa expressão de Jesus, ele não entendeu, porque Jesus estava falando exatamente das coisas espirituais e ele não estava entendendo. E ele estava exatamente entendendo das coisas materiais, até porque ele disse: como que eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Ora, seria impossível, obviamente, né, um homem retornar ao ventre da sua mãe e nascer biologicamente. Isso seria impossível, né, pela lei da natureza. Então Jesus estava falando exatamente sobre algo espiritual e ele não estava entendendo, até que na sequência, né, na continuação do diálogo, ele entendeu perfeitamente. Então, irmãos, não deixam dúvidas de que Jesus, ele realmente é o Filho de Deus, como eu falei, o Messias prometido por Deus, né, para vir ao mundo, exatamente para implantar o reino de Deus e mostrar como as pessoas devem entrar nele. Então, irmãos, por ele ser o próprio Deus, né, refiro-me a Jesus, então por Jesus ser o próprio Deus, ele possui todos os atributos divinos, né, e tem toda a autoridade, né, somente ele tem toda a autoridade de declarar: eu sou, né, porque essa declaração, essa expressão, o próprio Deus, como nós vimos em Êxodo 3,14, né, teve a autoridade de declarar ali na sarça ardente, como eu já me referi no preâmbulo dessa mensagem, né, que ele disse a Moisés: olha, eu sou o que sou. Né? Então diz aos filhos de Israel: diz mais, eu sou o que sou. Enviou a vós outros. Envia a vós outros. Então, meus amados, porque realmente ele é o próprio Deus, e sendo Jesus Cristo o próprio Deus, ele é o Criador dos céus e da terra. Por isso, irmãos, eu quis, né, trazer esta reflexão nesta noite para que nós possamos entender que esse momento que nós estamos ainda convivendo, tão difícil, né, onde nós estamos nas nossas casas, retidos ainda nas nossas casas, precisamos exatamente desse Deus, né? Precisamos clamar a Ele para que Ele nos acuda, nos atenda, esteja conosco, nos dando paciência, né? Nos dando esperança, nos dando forças, né? Aumentando a nossa fé, que nós possamos aumentar a nossa fé diante das dificuldades, né? E temos todos os pré-requisitos, né, para enfrentarmos essas dificuldades. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, esteja confiante, orando, né, louvando a Deus, que a nossa vitória ela chegará em nome de Jesus e para a glória dele. Amém e amém. Curve a sua cabeça e vamos orar nesta noite. Soberano e eterno Deus, queremos te agradecer ao Pai por esta reflexão, por esse culto, a Deus, que nós realizamos, a Deus, para Ti. Que o Senhor continue nos abençoando, derramando a sua graça, a sua misericórdia sobre nós, abençoando, a Deus, os irmãos da Igreja Batista Parque das Jaqueiras, também os nossos ouvintes, aqueles que ouvirão esta mensagem. Que o Senhor esteja abençoando grandemente e agora receba a bênção dos apóstolos. Que a maravilhosa graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todos nós e com todo Israel de Deus espalhado na face da terra. E a igreja diz amém e amém, e que Deus nos abençoe grandemente.